Oportunidade de estar com o pastor Israel, da Assembleia de Deus no Tauá, aqui participando da festa de lançamento da pedra fundamental da Conadec, aqui na Iparana. E eu quero aproveitar e fazer com que ele deixe aqui um videozinho para o nosso portal, porque nós queremos conhecer um pouco de como é que está a obra de Deus lá no Tauá. Creio que isso é Tauá, né? Tauá. Então como é que está a obra de Deus lá no Tauá, pastor Israel? Temos a honra e a felicidade de informar os queridos irmãos sobre o trabalho do Senhor Jesus na cidade de Tauá. Trabalho esse que Deus tem abençoado de uma forma gloriosa e maravilhosa, dando crescimento e prosperidade à sua obra naquela região dos Inhamuns. Louvado seja Deus. Eu estou fazendo o livro 70 anos do movimento pentecostal em Messejana, e o seu pai é um pioneiro da obra aqui em Fortaleza e em algumas cidades do Ceará onde ele passou. E eu queria saber o que o senhor sabe da convivência estreita que ele teve com Orlando Space Boia. O papai foi auxiliado do missionário Boia nas décadas de 30, quando o missionário Boia veio para o Ceará, enviado pela América. E nessa época ele pediu ao pastor Teixeira Rego, que era o nosso pastor presidente na época, um auxiliar para ele. E na época o papai era funcionário da Estrada de Ferro, Refesa. Foi nesse período que ele pediu o desligamento da Refesa e foi ser auxiliado do missionário Boia na cidade de Sobral. Ambos moravam na cidade de Sobral e de lá seguiu até Camusim, seguindo a região até o Ipu, como auxiliar do missionário Boia. Logo o missionário Boia retornou para o Rio de Janeiro e o papai assumiu a igreja de Camusim, em seguida a igreja do Ipu e toda aquela região da Zona Norte. Louvado seja Deus. O pastor Benjamin, ele foi uma pessoa que conheceu muito bem o Cocó, aonde a igreja nasceu em Fortaleza, porque ele teve convivência ali com o pastor Teixeira Rego e principalmente com os irmãos da família dos pioneiros, que os porfírios, né? Então, exatamente. O que o senhor sabe dessa história, dessa relação do pastor Benjamin com os irmãos ali do Cocó? Naquela época, embora que eu não fosse nascido ainda, evidentemente, mas naquele período o papai ele tinha uma amizade muito grande com o Porfírio, que era o pai do irmão Raimundo Porfírio, isso, que eram os proprietários ali do Cocó. E naquele período havia grandes vigílias naquela localidade. E o papai era o dirigente dessas vigílias. A mamãe sempre nos falava dessas vigílias. E depois o meu sogro e a minha sogra, quando jovens, moravam naquela região, que era Monte Pedro Araújo e Mandalvisa. E eles participavam muito dessas vigílias, dirigidas pelo papai lá no Cocó. Louvado seja Deus. Eu sei que o pastor Benjamin, ele foi um fundador do trabalho lá no Paracuru. Quer dizer, naquele período, o Paracuru tem um trabalho muito para cá, porque nasceu no 19 o Evangelho, mas quem alavancou o trabalho no Paracuru foi o pastor Benjamin Ramos. O que o senhor se recorda desse período, já que você era criança ainda na época, né? Antes que o papai viesse para o Paracuru, o papai foi o fundador também de Campos Sales nas décadas de 40. E vale ressaltar que o primeiro batismo em Picos, no Piauí, foi realizado pelo papai no ano de 45. Louvado seja Deus. E de Picos foi evangelizado 22 municípios do estado do Piauí pelo papai e pelo seu auxiliar chamado Pacífico. Quando o papai retornou de Campos Sales, deixou lá em Picos o missionário Catarino Vajão. E foi de lá que o papai foi para Parambu, num lugar chamado Serragem, onde ele adoeceu. E em 52, o papai assumiu pela primeira vez Paracuru e se formava campo. E Paracuru foi constituído campo porque o pastor Teixeira pediu aos pastores da região cada um desse um pouco das suas áreas e fizesse a sede numa praia. Aí foi quando o pastor Manuel Bezerra, que era pastor de Paraipaba, cedeu Paracuru para ser a sede do município. O Ticajueiro cedeu a região da Taíba, onde morava o irmão Oscar, pai do pastor Adonias, cedeu aquela região toda lá. O pastor Lucas Saraiva cedeu a região de Pentecoste, Pedra Branca, onde moravam os pais do nosso irmão Isidório, que conhecíamos como Dedé.
e ali formaram o campo de Paracuru em abril de 52. Essa convenção foi realizada em Betânia. E lá foi feito esse campo, e logo no final de 52 o papai assumiu o campo de Paracuru até 57, quando ele partiu para agora.